Bom, o vídeo de hoje eu fiz pensando nas pessoas que não têm balança, tá? Eu fiz uma equivalência de medidas, eu vou deixar as conversões de medidas, né, dos ingredientes que eu escolhi alguns ingredientes e eu vou deixar esses ingredientes na descrição desse vídeo. Então eu fiz essas equivalências de medida, né, pensando nas pessoas que não têm balança e também tem algumas observações. Tá? Eu fiz um pequeno resumo aqui para eu ir te passando, tá? Tem algumas observações importantes para te passar, além da equivalência de medidas que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma conversão de medidas na prática mesmo, tá? Eu utilizei a minha balança, eu utilizei uma xícara que eu tenho de 120 ml de capacidade, e colheres de chá, sobremesa e sopa. Eu fiz então essas equivalências, né? Nas colheres eu decidi, eu fiz uma medida padrão para as colheres, tá? Nem tão rasa e nem tão cheia. O que eu fui fazendo? Eu fui utilizando cada ingrediente que tem aqui na descrição, que eu já deixei prontinho a equivalência de medidas. Eu utilizei cada ingrediente e fui preenchendo a xícara, né? Essa xícara que eu passei aqui de 120 ml, eu utilizei a xícara cheia, tá? Com a capacidade total dela, né? Uma xícara, no caso, de 120 ml. Eu enchi essa xícara, né? Preenchi essa xícara com cada ingrediente por vez. E fui pesando. E também com as colheres de chá, sobremesa e sopa. E também pesei. Nas colheres, esses três tipos de colheres, chá, sobremesa e sopa, eu tentei manter uma medida padrão, tá? Eu não usei nem rasa e nem aquela xícara tão cheia de chegar a fazer aquele morrinho em cima, tá? Pensa assim, você vai usar, por exemplo, uma receita pede uma xícara de chá. Você não vai usar ela nem tão rasa e nem tão cheia. Você vai usar uma medida normal, digamos assim. Tá? E foi esse padrão de medida que eu utilizei nos três tipos de colher. Tá? Chá, sobremesa e sopa. E com a xícara foi uma xícara normal mesmo. Eu fiz essas equivalências, então, dessa forma que eu te expliquei, com todos os ingredientes que eu escolhi, né, que estão na descrição aqui embaixo. Uma observação bem importante que eu considero de te passar. Se você for comparar essa minha conversão com outros livros ou outras fontes, tá, que oferecem essa equivalência de medidas, você vai perceber, né, pode perceber uma pequena alteração. Tá? Não se preocupe que essa alteração ela é pequena. Tá? Aproximadamente 5 gramas de diferença da conversão que eu estou trazendo hoje para você. E aí eu tenho um exemplo aqui para te passar deste meu livro aqui. Deixa eu tentar posicionar aqui. Deste meu livro. Tá? Neste meu livro aqui, ele tem equivalência de medidas. E aí o exemplo que eu te dou, neste livro, por exemplo, a colher de chá de fermento, neste livro, ela tem 5 gramas. Na minha conversão, tá, na minha balança, quando eu fui pesar a colher de chá de fermento, marcou na minha balança 10 gramas. Então, isso significa que eu pesei um pouquinho mais a colher, eu enchi ela, né? Enchi ela um pouquinho mais com esse ingrediente. Por isso que eu acho importante te passar essa informação, dessa pequena alteração que pode ter se você for comparar, tá? E neste meu livro, eu vou deixar essa equivalência de medidas que tem neste meu livro, eu fotografei, tá? São 2 páginas apenas de equivalência de medidas, mas eu fotografei e eu vou deixar disponível no meu Instagram. Caso você não saiba o meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Daí é só você acessar lá, né, no meu Instagram, eu vou deixar uma outra opção, tá? Além da que eu fiz aqui na prática, eu vou deixar essa outra opção também, para você olhar. Se você quiser, aí é só acessar meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Outra coisa importante também, outra informação. Eu fiz uma legenda, tá? Bem simples, com as iniciais das palavras.
para você saber, então, como você vai ler essas medidas que eu deixei aqui embaixo, dos ingredientes. Uma xícara, a legenda que eu utilizei foi X e C. Uma colher de chá, eu utilizei CCH, as iniciais, colher de chá, CCH. Uma colher de sobremesa, CSOB. E uma colher de sopa, CSOP. Tá? Como a unidade de medidas de todas, tá? No caso, uma xícara, uma colher de chá, uma colher de sobremesa e uma colher de sopa, como todas são eu não coloquei, tá? Na descrição aqui embaixo da equivalência de medidas, tá? Quando eu converti os ingredientes, eu coloquei direto as letras, direto a legenda. Mas vale você lembrar que equivale a tá? Uma xícara, uma colher de chá, uma colher de sobremesa, uma colher de sopa. Tá? Eu não coloquei, mas acho importante te falar isso. A manteiga que eu utilizei para fazer a conversão foi manteiga em temperatura ambiente ou ponto de pomada. Tá? Eu não peneirei os ingredientes sólidos. E aí eu acredito assim, peneirar eles, tá? Em relação a pesar, na pesagem, né? Peneirar ou não, eu acredito que não faça tanta diferença. Acredito que possa ter alguma alteração somente com o açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo, às vezes, ele tem uns grânulos maiores, né? Então, pode dar alteração nesse sentido, tá? Por exemplo, se você pesar o açúcar, você mediu a xícara, né, que eu te passei aqui, ou a colher, que eu te passei aqui do açúcar mascavo, e você quiser peneirar ele, e digamos que ele esteja com os grânulos muito grandes, tá? E esses grânulos fiquem retidos na peneira, né? Uma quantidade considerável. O que eu recomendo você fazer? Você adicionar um pouquinho mais desse ingrediente, tá? Para compensar essa diferença desses grânulos que ficaram retidos na peneira, tá? Para compensar. Mas acredito que os demais ingredientes sólidos, né? Se você for peneirar, não vai fazer muita diferença. Por isso que eu não peneirei, tá? Outra observação, os ingredientes líquidos na balança, tá? Eles têm a mesma equivalência. Por exemplo, 50 ml equivale a 50 gramas. 50 ml de leite, por exemplo, equivale a 50 gramas de leite, tá? Um exemplo que eu tô te passando. Por isso que na minha conversão dos ingredientes líquidos aqui embaixo, você vai ver ela em gramas e não em ml, tá? Por causa dessa equivalência. E você pode fazer isso tranquilamente, né? De pesar líquidos na sua balança, tá? Com essa equivalência que eu tô te passando, né? É a mesma questão, tá? Como eu te passei, digamos que seja 50 ml, você vai pesar na sua balança 50 gramas, tá? Por isso que eles estão em gramas, então, como eu te falei. Tá? É mais ou menos isso. E qualquer dúvida que você tiver, se você ficar com alguma dúvida sobre esses ingredientes, né? Ou sobre como eu fiz aqui, a conversão aqui embaixo, você pode deixar nos comentários, tá? Ou se você quiser a conversão de algum outro ingrediente que não tenha aqui, você também pode deixar aqui embaixo, né, a sugestão, que assim que possível eu providencio para você. Você pode entrar em contato comigo tanto aqui embaixo como no meu Instagram, tá? Onde eu vou deixar a equivalência de medidas deste livro aqui, tá? Aí você também, se você quiser dar uma olhada neste daqui, tá? E eu vou deixar esse mesmo conteúdo, né, que eu estou te passando aqui no meu canal, eu vou deixar disponível no Instagram, tá? Eu vou deixar lá com umas imagens, tá? Já arrumei tudo bonitinho para deixar disponível lá também. Aí é só, se você tiver interesse, né, da equivalência de medidas deste livro, você acessa o meu Instagram e acho que era isso que eu tinha para passar. Se eu me esqueci de alguma coisa. Se você tiver alguma sugestão, você deixa aqui embaixo também. Então, para hoje era isso, tá? Espero que essa equivalência de medidas te ajude, né, para quando você quer fazer uma receita e os ingredientes estão todos em gramas, tá? Aqui até no meu canal mesmo, muitas receitas eu acabei deixando só em gramas, né? Então, até por isso eu decidi fazer esse vídeo.
Mas independente da receita que você for utilizar, salgada, doce, né, tanto faz. Se os ingredientes estiverem em gramas, você tem essa opção, né, que eu estou te passando hoje neste conteúdo. Tá? E não se esqueça, se tiver alguma sugestão, algum outro ingrediente, né, que você queira saber a conversão de medidas, é só você deixar nos comentários que eu providencio para você assim que possível. Então, para hoje, neste vídeo era isso, e nos vemos então na próxima.